Nós queremos falar sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. A Reforma foi construída sobre esses 5 pilares e eles até hoje norteiam a igreja que agora comumente é chamada de igreja evangélica. Nós queremos começar com um texto bíblico. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé." Então não foi Paulo que criou a expressão justo viverá por fé. Ela veio lá do Velho Testamento, como está escrito, ele disse, e ela se refere à vida de Abraão, o pai da fé. Então o justo viverá por fé. Vamos fazer uma breve introdução, um relato conciso a respeito do que foi a Reforma Protestante do século XVI. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, amplificado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências, o movimento tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano e, a partir daí, propondo várias mudanças em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, e isso tudo fundamentalmente baseado no retorno às Escrituras Sagradas. Então, o movimento da Reforma pode ser resumido como um período no qual Deus levantou homens e todos eles foram mobilizados pelo Espírito Santo para retomarem, para retornarem a Escritura Sagrada, a leitura e o estudo dela e a aplicação dela em suas vidas. Nós vamos então falar desses 5 pilares da Reforma. Todos eles estão baseados na palavra somente. Na verdade, a Igreja Romana tinha uma doutrina a respeito das Escrituras, e em parte era boa, mas não lidava com ela somente. Havia ao redor outras coisas que eram acopladas, acessórios e até equiparadas à Escritura. Então a Igreja Romana daquela época pregava Cristo. E pregava Cristo em algum aspecto, se fosse isolada uma parte da pregação, seria até bíblica e correta. Mas ao redor daquela pregação vieram muitas outras coisas que foram acopladas, colocadas. Então a Igreja Romana tinha doutrina sobre a Escritura, sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé e sobre a glória a Deus. E muitos dos fundamentos desses itens eram bons dentro da doutrina dela. O problema é que eles não lidavam com essas doutrinas com exclusividade, dando a elas o lugar primordial que elas tinham, dando a elas a importância que elas deveriam ter ou a prerrogativa que cada uma delas deveria ter. E elas se tornaram impuras, misturadas e cheias de acessórios, cheias de outras coisas que as manipulavam, que as deturpavam. Então o movimento da Reforma, ele vem como um brado de declarar a exclusividade, a unicidade. Por isso as palavras, o termo que antecede todas esses 5 pontos é somente. Então somente, em primeiro lugar, as Escrituras, somente por Cristo, a salvação por Cristo,
somente a salvação pela graça, somente a salvação pela fé e somente glória a Deus. Então, esses são os 5 pilares da reforma. Essa exclusividade, essa declaração de que somente estas coisas deveriam ser elevadas à categoria de primordiais e usadas com pureza, separadas de toda e qualquer influência que pudesse deturpar aquilo que elas representavam. Então esse estudo ele tem um foco triplo. Cada uma dos pontos importantes de declaração, de exclusividade, de somente dos 5 pontos da reforma vão receber primeiro uma declaração de afirmação, ou seja, o que é, o que significa, o que representa esse ponto. Um segundo item será o de negação, ou seja, algo que é um acessório ou algo que não pode exercer influência, algo que precisa ser rejeitado porque atrapalha essa exclusividade, essa declaração de que aquilo deve ser usado de forma única, né? Somente. E depois, em terceiro lugar, um ponto que foi chamado pelo pessoal que fez a declaração, essa declaração dos 5 pontos atualizada, de erosão, que seria aquele ponto que nós, hoje em dia, a igreja moderna, está recebendo um impacto e essa erosão está destruindo, de certa maneira, em algum aspecto, em algum tanto, em algum grau, a nossa jornada, a nossa caminhada em relação a esses 5 importantes pontos. Então nós vamos ver um por um com esse foco triplo. A afirmação, o que ele significa, a negação, o que não pode ser aceito, e a erosão, que é aquilo que está acontecendo, está invadindo o território daquele ponto importante que precisa ser preservado e está atrapalhando. Então, em primeiro lugar, o ponto número 1, somente as Escrituras. Vamos começar por aí. É claro que em algumas listas que você procurar na internet, por exemplo, e lá você deve pesquisar mais pela palavra solas, que é a palavra latina usada. Eu não vou usá-la em momento algum aqui, mas a ordem varia um pouquinho. A opção por essa ordem é de um grupo, e eu gosto dessa opção porque começa pelo ponto verdadeiramente mais importante, que é a Escritura. Então, número 1, somente as Escrituras. As Escrituras são a única fonte de autoridade na qual nós devemos nos firmar. A afirmação que é feita sobre isso a Escritura é inerrante. Não há erros na Escritura e a Escritura não pode errar e não erra. Ela é perfeita, ela é a revelação de Deus. Então a Escritura é inerrante como fonte única. Olha aqui, essa palavra ressalta o que dá importância a esses pilares da reforma. Ela é a única fonte de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. Nada mais pode tentar influenciar a consciência de uma pessoa a não ser a própria Escritura. A Bíblia, sozinha, sem necessidade absolutamente de nenhum acessório. A Bíblia sozinha, sem necessidade absolutamente de nenhum outro material de apoio, ela ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão de Deus pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Então, somente as Escrituras. Ela é a palavra de Deus e, como nós resumimos, é a nossa única regra de fé e prática. É o único lugar onde nós podemos criar as regras das coisas nas quais nós cremos e as coisas que nós sabemos que devem fazer parte do nosso comportamento. Bom, o que se nega com isso? O que deve ser refutado com isso?
Negamos que qualquer credo, qualquer concílio ou qualquer indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Então, como disse Paulo, ele próprio falou aos Gálatas que se voltasse a eles e pregasse outra coisa que não fosse Cristo, ou o Evangelho, como ele havia pregado quando passou por lá, deveria ser considerado anátema. Então, só o que está exposto na Escritura. A experiência pessoal é um inimigo grande. Muitas pessoas colocam a experiência pessoal num status muito importante e viram um acessório para a Escritura ou até se sobrepõem a ela. Nada disso pode ser veículo de revelação. Nem se uma pessoa disser que foi o Espírito Santo que falou para ela. A Escritura revelada, escrita, composta dos 66 livros que hoje nós chamamos comumente de Bíblia, é a única regra de fé e prática. Bom, onde está ocorrendo uma erosão? Onde a igreja moderna está padecendo com um afastamento desse princípio, desse pilar da reforma, que declara que somente as escrituras, somente a Bíblia é a única fonte de fé, de regra autorizada. Na prática, isso então mostra para nós que nem sempre é uma coisa oficial, nem sempre é uma coisa declarada de forma oficial, mas na prática, naquilo que acontece no dia a dia, naquilo que faz parte do cotidiano da igreja, na prática a igreja é guiada por vezes demais pela cultura. Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes tem sido mais voz, tem falado mais naquilo que a igreja quer, em como ela funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Então a igreja tem colocado no nível da Bíblia, ou se não no nível, pelo menos como um acessório à Escritura, como um elemento influenciador, essas coisas perigosas. A cultura, as técnicas terapêuticas, o marketing e o entretenimento, esse virou um inimigo muito feroz da igreja, e a igreja tem na prática abandonado a Escritura. Então, o primeiro pilar da reforma nos diz que a Escritura é a única regra de fé e prática. Bom, segundo pilar, somente por Cristo. Esse é o pilar que declara Jesus Cristo como o centro da fé. A afirmação desse pilar é essa: a nossa salvação é realizada unicamente. Observe que é exclusividade, somente, unicamente, que destaca esses 5 pilares. Então, a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Jesus, que viveu em Nazaré, aquele filho de José e Maria, que nasceu num momento histórico da Judéia e do Império Romano, nasceu na cidade de Belém, que aos 30 anos iniciou um ministério público, aquele que durante 3 anos pregou o Evangelho, aquele que morreu na cruz por nós no monte chamado Caveira, ali fora da cidade de Jerusalém. Então é esse Cristo histórico, único, que faz a obra mediatória, que cria um meio de aproximação nossa para Deus. Sua vida sem pecado e sua expiação. Expiação é quando alguém paga um preço de uma sentença
ou paga um preço de algo que não é dele, mas faz para outro. Então o pecado era nosso, a sentença repousava sobre nós e a condenação nós tínhamos que carregar. Então a morte de Jesus foi uma expiação, porque ele levou para ele imputou sobre ele esse peso que era nosso. Então a vida sem pecado é a expiação de Cristo por si só. As duas, a expiação de Cristo em especial, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Então não precisamos de mais nada para termos a salvação, a não ser Jesus Cristo histórico, aquele que morreu, que era sem pecado e que pagou na cruz o preço da sentença no nosso lugar. Esse pilar da reforma nega o quê? Negamos que o Evangelho esteja sendo verdadeiramente pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, toda e qualquer pregação, mesmo que se chame pregação do Evangelho, se ela não for fundamentada única e exclusivamente que Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, pagando por nós numa morte expiatória para nos salvar, então qualquer pregação deve ser, como disse Paulo, considerada anátema. A erosão que está acontecendo, né, o caminho está sendo destruído, a invasão desse item está atingindo a igreja evangélica moderna. À medida que a fé evangélica se secularizou, né, nós já partimos aqui nessa declaração desse grupo de teólogos que escreveu essa parte da erosão, eles estão já partindo do pressuposto que a igreja está secularizada. E a partir dessa secularização, os interesses da igreja se confundiram com os interesses da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos. A igreja não prega mais o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Não há mais valores absolutos. Há, no seio da igreja agora, um individualismo permissivo. O indivíduo se acha o centro de tudo, e ele diz: a vida é minha, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, é permissivo. Ele se permite agir de forma individualista. Na pregação dessa igreja, que a erosão está destruindo o caminho dela, a integridade entrou no lugar da santidade. Os crentes precisam ser santos e não apenas íntegros. Existem muitas pessoas que nem seguem Jesus e nem leem a Bíblia e são íntegras dentro dos padrões que ela julga de integridade ou que a sociedade estabeleceu como integridade. Isso é pouco para um servo de Jesus. O padrão dele é santidade. Houve uma substituição. No lugar do arrependimento tem entrado a recuperação. Então, a igreja tem atuado muitas vezes como uma comunidade, como dizem por aí, terapêutica, e o arrependimento tem sido deixado de lado. E a verdade também, que é a base do primeiro pilar, a Escritura, tem sido deixada de lado para se agir por uma intuição. Os líderes pensam, mas o instinto, a percepção, o que eles estão intuindo diz que deve ser de um jeito. E a fé tem sido substituído por um sentimentalismo, por um sentimento exacerbado de prazer pessoal. E a providência de Deus, pelo acaso, e a esperança duradoura, aquela que a fé declara de coisas que não existem, de coisas que ainda existem, mas ainda nós não vemos e que nós vamos poder usufruir, estão sendo deixadas de lado por uma gratificação imediata. A pessoa quer a bênção agora, quer bênção para o problema que ela hoje está apresentando, mas a esperança duradoura não tem sido parte dessa igreja que a erosão está tomando conta. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão.
Então, precisamos retornar à declaração que somente Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro pilar da reforma é somente pela graça. Somente pela graça. Então, a graça nos declara, a exclusividade nela nos declara que a salvação vem de Deus. Não é nossa, ela vem de Deus. A afirmação é a seguinte: na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos revela a Cristo, soltando-nos de nossa servidão. Enquanto a graça de Deus não operar, nós somos servos do pecado e estamos presos, aprisionados, acorrentados, condenados, sentenciados, irremediavelmente, sem poder fazer nada. É assim que nós nos encontramos naturalmente. Mas a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. E nós nos erguemos da morte espiritual, claro, e nascemos de novo numa vida espiritual. Mas tudo isso vem da graça. É uma obra de Deus, né? O homem não pode por si só alcançar isso. Então, o que se nega com esse item, terceiro item dos pilares da reforma? Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Em qualquer sentido, por menor que seja. Ainda que os homens queiram dizer que Deus faz a maior parte, que o homem faz a menor, ainda que as pessoas sintam que tem que participar com alguma coisa, não. Deve-se negar que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Qualquer método, qualquer técnica, qualquer estratégia humana, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Nossa natureza não regenerada é a escravidão, é a sentença eterna e é o fato de obedecermos exclusivamente ao pecado. Então nós temos que admitir que a salvação vem somente de Deus pela graça dele. Isso tem sido abandonado pela igreja chamada evangélica. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. A natureza humana decaída não gosta de aceitar que não tem a capacidade. Essa falsa confiança enche hoje o mundo evangélico. Desde o evangelho da autoestima, aquela pregação do tipo: você é ímpar, você é especial, você é único, Deus só fez você, você é insubstituível, você é uma pessoa especial. Esse evangelho da autoestima. O evangelho da saúde, que é a propagação da pregação da bênção da saúde e da prosperidade, que está aí graçando por todos os cantos, recantos, com afirmações de que Deus vai abençoar você fisicamente, financeiramente, seu negócio vai melhorar. Então, qualquer dessas coisas, que na verdade são produtos vendáveis, que estão sendo comercializados pela igreja, e os pecadores têm sido transformados em consumidores da fé, Na verdade, a pregação da igreja tem sido muito mais a apresentação de uma prateleira que oferece aquilo que o homem está querendo e está buscando, e ele é um consumidor espiritual. Então, na verdade, está funcionando assim. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. Apesar do esforço, por exemplo, de igrejas como a nossa, pregar o evangelho o máximo que tem se mantido capaz, com fidelidade, isso tem sido minado por esse evento de erosão que vem destruindo o pilar que a reforma ergueu
com tanto esforço de que a salvação vem somente pela graça. Agora, o quarto item, somente pela fé. Essa foi uma declaração, um pilar erguido pela reforma antiga e que deve nos guiar. A afirmação desse pilar, o quarto, somente pela fé, que fala do meio de se alcançar a salvação, né? Então reafirmamos que a justificação é somente, observe de novo a palavra somente, pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Você não pode alcançá-la, não pode oferecer da sua parte nenhum esforço, vem da graça de Deus, é pela fé e é pela obra expiatória de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Então, salvação não é eu desejar me aproximar de Deus e buscá-lo. Salvação feita por Cristo começou com a graça de Deus que enviou Jesus, e a morte dele satisfaz a justiça de Deus, porque a sentença é paga, porque a sentença é cumprida, o salário do pecado é a morte, e aí a justiça de Deus é satisfeita. O que se nega com esse pilar somente pela fé? Negamos que a justificação se baseia em qualquer, mas é qualquer, tá? Por menor que seja. Não se pode usar como base qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, né? Como se Cristo desse para nós, ou oferecesse para nós, entrando, vivendo em nós, uma justiça para nós, por meio dessa justiça que Ele infundiu em nós pudéssemos tê-la. Essa é uma pregação muito comum. Na verdade, a justiça foi toda cumprida por Ele. Ou também em qualquer outra tentativa redentora produzida pelo empenho do homem. Então, boas obras, subir escadarias de joelho, pagar promessas, fazer votos, tentar se esforçar para abandonar pecados, passar 40 dias sem beber ou sem comer qualquer coisa, ou parar de agir de um determinado jeito, nada disso paga a salvação. São méritos que não são suficientes para isso. Só somos salvos pela fé. A erosão que está acontecendo, o ponto onde está ruindo esse pilar que declara somente pela fé. A base da salvação não é nosso patriotismo, nossa devoção à igreja ou probidade moral, né? Eu vejo como que esses teólogos lá dos Estados Unidos, nessa reunião, nessa declaração que fizeram a respeito dos pilares da reforma, eles colocam isso, patriotismo, devoção à igreja ou probidade moral. É aquela pessoa que, patriotismo aqui é uma palavra que significa pertencer, ser um cidadão, ter cidadania, aquela coisa toda do ASPB, né? Que a gente aprendeu, como se isso fosse um elemento que pudesse atribuir ao homem uma dignidade diante de Deus, ou devoção à igreja, participação, esforço, contribuição financeira e tudo mais, como se isso fosse dar-lhe salvação, ou probidade moral, ou seja, as regras são essas, eu sou seguidor delas e por isso vou para o céu. Então essas coisas invadiram a igreja e estão fazendo uma erosão terrível. O Evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo. Então, todo o pilar da reforma é o que Deus fez por nós em Cristo. Não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar Deus. A pregação do Evangelho é sobre o que Deus está fazendo para nos salvar. A Bíblia, ela não tem nenhum ensino a respeito do que nós podemos fazer para nos salvar. Não existe esse ensino na Escritura.
O quinto e último ponto desses 5 pilares é somente glória a Deus. É onde vai culminar. Começa com a Escritura, que é a única regra de fé e prática. Eu acho que ela tem que estar mesmo em primeiro lugar na lista, porque se você não parte do pressuposto que a Escritura é a única que pode iluminar seu pensamento e a única que pode declarar o que é e o que não é, e o que está certo e o que não está, você nunca vai acertar o caminho. Então tem que começar com essa declaração da Escritura. Mas tudo culmina aqui, na glória dada exclusivamente, somente a Deus. Então somente a glória a Deus, que é o centro do culto. A afirmação desse pilar da reforma ensina que como a salvação é de Deus, nós já vimos isso, realizada por Deus, nós não temos nenhuma participação com nenhum tipo de esforço ou mérito. Então ela é para a glória de Deus, ao final das contas. Então nosso papel é glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus somente. Então nós devemos ter esse foco. Esse é o ponto onde as coisas vão culminar. O que se nega quando se ergue esse ponto, esse quinto ponto de pilar da reforma, somente glória a Deus? Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Essa palavra ela apareceu muito nesse documento que esses homens fizeram em Cambridge para a nossa preocupação, entretenimento, Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Então muitas pessoas vão ao culto para se sentirem bem. Não vão ao culto para glorificar a Deus. Muitas pessoas vão ao culto para terem uma comunidade terapêutica na qual elas possam amparar e encontrar ajuda para seus problemas. Não vão para glorificar a Deus. Muitas pessoas vão à igreja e julgam o trabalho, o culto, se foi bom ou ruim, dependendo do quanto elas se sentiram agraciadas com um prazer pessoal de estar ali. Elas querem sair do culto com o prazer que tiveram quando assistiram no cinema um filme que elas ouviram falar que era bom e que estava todo mundo assistindo. Elas querem ter um prazer parecido de entretenimento, como quando vão a um show, por exemplo. A erosão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele ao nosso modo. A igreja tem optado em simplesmente, no lugar da glória a Deus, colocar os próprios interesses. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem, substituir a fidelidade por ser bem-sucedido. Então Deus, ele não existe, ou ele não se ocupa de satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo dos homens ou nossos interesses espirituais particulares. O culto precisa ser feito para glorificar a Deus. Então, revendo, esses são os 5 pilares da reforma. Esses 5 pilares nortearam o movimento reformador religioso cristão do século XVI e devem o tempo todo continuar servindo de bandeira para nós continuarmos reafirmando com pureza e exclusividade a nossa fé. Então nós devemos lidar com essas coisas e usá-las sem impurezas que as transformem em outra coisa ou que as façam parecer o que não são de fato ou que sirvam melhor à sociedade moderna. Então, somente as Escrituras, somente
por Cristo a salvação, somente pela graça a salvação, somente pela fé a salvação, e tudo feito somente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos restaure, nos renove, nos revigore espiritualmente.